Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Jesus histórico. Já ouviu falar? Já ouviu falar sobre os estudos do Jesus histórico? Sabe do que se trata? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo. Vocês sabem que desde o início aí da história da igreja, desde o início do cristianismo, os cristãos eles têm usado a Bíblia Sagrada, mais especificamente os 4 evangelhos, como fonte de informação sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre quem foi o Senhor Jesus Cristo, sobre o que ele fez, sobre as coisas que ele falou, né? A gente sabe que todo entendimento, então, que se tem sobre Jesus é o que está descrito na Bíblia, é o que a Bíblia fala. Existem também alguns poucos relatos aí, em algumas outras fontes, que se propõem serem relatos históricos, mas a igreja não os reconhece como autoritativos, a igreja reconhece somente a Bíblia, né? Tudo bem que tem alguns escritos de Joséfo e tudo mais, mas a igreja não precisa disso, não precisa se basear nisso para entender, para ter informações sobre Jesus, segue sendo a Bíblia. Sempre foi assim. Acontece que a partir do iluminismo, algumas questões começam a mudar, algumas perguntas começam a ser feitas de uma forma diferente, né? Todo esse consenso que havia então sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que dominou então a teologia histórica, ele vai ser mudado, ele vai ser desafiado. Alguns estudiosos então começam a enxergar a Bíblia como uma fonte não confiável do ponto de vista histórico. Para eles, a Bíblia ela não é um livro histórico, ela não se presta a esse papel, então ela não pode ser utilizada como fonte de informação a respeito do Senhor Jesus, no que diz respeito aos aspectos históricos. Os evangelhos, então, vão perder aí, de acordo com, para esses estudiosos, né, o seu caráter inspirado e passam a ser vistos, então, como um simples produto da fé cristã. Ou seja, os evangelhos eles não são relatos, mas eles são resultado da fé que a igreja tinha, das crenças que a igreja tinha, e simplesmente isso. A igreja cria nessas coisas, ela coloca isso nos evangelhos e dá a isso um aspecto histórico, mas não é assim, não é verdade isso do ponto de vista desses estudiosos. O próprio Samuel Reimarus, a gente vai falar mais dele daqui a pouquinho, mas é um dos nomes que, enfim, encabeçam essa nova pesquisa sobre Jesus histórico. Ele vai chamar os evangelhos de uma fraude objetiva, né? Ou seja, na cabeça dele, os evangelhos, então, eles devem ser desconsiderados como fontes históricas porque eles são uma mitologização sobre Cristo inventada pelos apóstolos e pelos primeiros cristãos. O resultado disso é que a Bíblia, então, ela vai passar a ser descartada, né? E passa-se então a essa busca. Uma vez que a gente não tem mais a Bíblia, uma vez que a gente não pode usar mais a Bíblia como fonte histórica a respeito de Jesus, a gente precisa saber quem foi Jesus, a gente precisa entender o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, e para saber isso, então, para descobrir isso, começa-se então uma certa busca histórica. A questão toda então é descobrir quem foi esse Jesus, né? Quem é esse Jesus, esse judeu revolucionário lá da Palestina do primeiro século, né? Que foi crucificado por Roma por ter sido aí uma espécie de... por ter oferecido uma espécie de perigo para Roma, ameaça, ter sido uma ameaça para Roma, essa é a palavra melhor, por causa da sua atuação revolucionária, política ali em Israel. E tudo isso, gente, tudo isso se dá baseado num pensamento, num pressuposto materialista, né? Que nega o sobrenatural, que nega a intervenção divina na história e foca-se apenas no quesito materialista, no quesito científico, não da ciência em si, mas do cientificismo, né? Vamos chamar assim. É daí, então, que se inicia esses estudos sobre o Jesus histórico, que seriam, então, basicamente, entender
descobrir esse contexto social que Jesus de Nazaré cresceu, separando ele dos elementos religiosos e mitológicos presentes aí nos relatos dos evangelhos. Muitos teólogos aí se emprenharam, né, nessa tarefa, nessa pesquisa, grandes nomes aí entraram de cabeça nisso, todos afetados por esses pressupostos, por essas ideias que eu falei aqui, eles então foram pesquisar quem é esse Jesus. E isso se tornou uma disciplina, né? Essa busca pelo Jesus histórico se tornou uma disciplina organizada e tudo mais. E ela é dividida, então, em 4 períodos. Eu sei que algumas pessoas dividem de forma diferente, mas eu vou trazer para vocês essa divisão que eu achei mais fácil, né, de trazer o assunto. Que seria a Old Quest, ou seja, a velha busca, a No Quest, a não busca, a New Quest, a nova busca, e a Third Quest, que seria a terceira busca. Eu vou explicar aqui cada um desses pontos para vocês. Essa primeira fase, né? A Old Quest, então, né? A velha busca, ela tem início ali no século XVIII, né? Ela vai durar até o início do século XVIII até o início do século XX. E os estudiosos dessa fase, né, dessa velha busca, eles são bem radicais no que diz respeito à visão que eles têm da Bíblia como palavra de Deus. Então, ou seja, eles vão partir dessa ideia de que não se pode usar a Bíblia com precisão para se ter acessos a relatos históricos sobre Jesus, e aí nós vamos então partir para uma busca excluindo totalmente as Escrituras Sagradas. Esquece evangelhos, esquece Bíblia, joga isso fora, nós vamos fazer uma pesquisa científica sobre Jesus. O primeiro grande nome desse período e dessa escola é o famoso teólogo e filósofo alemão Hermann Samuel Reimarus, né? Reimarus, ele foi pode-se dizer que ele é quem dá o pontapé nessa questão, né? E ele vai questionar, ele é o primeiro a questionar a historicidade dos evangelhos. Questionando a historicidade dos evangelhos, ele vai chegar então a afirmar, por exemplo, que Jesus não é Deus. Para ele, Jesus não é Deus. Porque os evangelhos falam de uma coisa sobrenatural, os evangelhos devem ser descartados, esse sobrenatural que está contido nos evangelhos deve ser descartado. E não é natural que alguém seja um filho de Deus, né? Então, descarta essa filiação divina de Jesus. Jesus não é o Filho de Deus. Ele vai, a respeito de Jesus, ele vai dizer que Jesus, então, enquanto um homem comum, um homem normal, afetado pelas escrituras sagradas do Antigo Testamento, ele traz sobre si uma certa consciência messiânica. Ou seja, para ele, Jesus de fato se considerava um Messias e Jesus de fato acreditava que ele iria restabelecer o reinado davídico ali em Israel, expulsar os romanos, aquela coisa toda. O Reimarus vai admitir que Jesus pregou uma moral superior ali na sua época, né? Mas para ele a missão de Jesus fracassou quando os judeus não acreditaram no que Jesus estava pregando, no que Jesus estava fazendo, e o entregaram para ser crucificado pelos romanos. Ou seja, Jesus era meio esquizofrênico, né? Acreditava numa coisa que não existia, mas dentro dessa sua loucura, Jesus pregava uma moral elevada, comparada com a moral que se tinha na época. Você já vai percebendo aqui então a incoerência. E o plano de Jesus fracassou, essa ideia de retomar então o trono davídico fracassou porque os judeus não acreditaram nele e entregaram ele para ser crucificado. Esse seria o Jesus real, esse seria de fato o Cristo, e não aquilo que os evangelhos apresentam. Então veja, em síntese aqui, o Reimarus vai argumentar que os evangelhos então não são relatos históricos, não são confiáveis, né? São histórias que foram criadas pelos primeiros cristãos para transmitir a fé que eles tinham. Vai dizer que Jesus não é o Filho de Deus, mas sim um homem comum que acreditava ser o Messias, né? Vai dizer que Jesus era um revolucionário social que pregava igualdade e justiça social. Parece algumas bobagens que a gente ouve hoje em dia por aí em alguns círculos, né? E vai mostrar que os evangelhos, então, de acordo com a visão deles, são contraditórios em alguns pontos e que, por causa disso, então, a gente tem que descartá-los, eles não podem ser usados. Enfim, conclusão do trabalho de Reimarus é que você tem 2 personagens. Um é o Jesus histórico, o Jesus real, e o outro é o Cristo da fé, que é apresentado aí nas páginas da Bíblia Sagrada. Um outro nome desse primeiro período também, né, é o David Friedrich Strauss, né?
É também um teólogo alemão, né, que também vai argumentar que os evangelhos não eram relatos confiáveis a respeito de Jesus, mas sim histórias que foram criadas pelos discípulos, pelos primeiros cristãos, como sendo uma forma que eles arranjaram para transmitir a fé que tinham. E ele vai a focar muito na ideia da mitologização em torno da figura de Jesus. Ou seja, diferente do Rei Maros, ele não vai entender que os discípulos tivessem feito uma construção fraudulenta de Jesus. A ideia deles não é que os discípulos simplesmente dizem assim, vamos fazer uma fraude aqui para enganar todo mundo. Não, a ideia dele é que você tem um personagem histórico que é Jesus e começa-se a ter então histórias fabulosas a respeito desse personagem, como você tem com grandes nomes aí de diversas culturas, sei lá. Imagina um personagem aí, sei lá, Lampião, né? Começa a se ter algumas noções fantasiosas a respeito de Lampião. E isso a respeito de Jesus foi sendo muito forte, muito forte, muito forte. Essas visões fantasiosas e mitológicas, então, elas foram incluídas num livro chamado Bíblia Sagrada, chamado Evangelho, e isso foi espalhado como sendo verdade, mas não é que os discípulos fizeram isso de uma forma intencional e fraudulenta, né? E a gente tem um outro nome, que é o Albert Schweitzer, que vai ser um nome, pode ser considerado como um ponto aí de transição, né? Porque o Schweitzer, ele vai melhorar um pouco a visão, a questão em relação ao que a gente tinha antes dele, entendendo que essas conclusões que aqueles que estudaram, que desenvolveram antes dele chegaram sobre Jesus, são conclusões baseadas nos pressupostos preconceituosos que eles tinham. Eles eram preconceituosos a respeito de Jesus, então tanto o Strauss quanto o Rei Maros, então tinha que desconsiderar isso. E ele vai dizer que, não é que ele está fazendo essa crítica acreditando no que a Bíblia diz, de maneira nenhuma. Ele está dentro dessa busca também pelo Jesus histórico. Mas ele vai concluir que Jesus era um típico profeta judeu ali, engajado com algumas ideias apocalípticas que eram comuns da época de Jesus, né? Vários profetas pregando sobre o fim do mundo, sobre a vinda do reino de Deus. Jesus era só mais um desses e tal. E, enfim, a diferença que ele vai ver é que para ele Jesus vai forçar a sua própria morte ali na cruz como uma tentativa de trazer sobre si, né, as dores do Messias sofredor que é profetizado no Antigo Testamento. A morte de Jesus, então, é uma coisa intencional, forçada por Jesus, para Jesus forçar sobre ele esse personagem messiânico do Antigo Testamento. E aí a gente entra, então, na No Quest, né, que vai ser um desenvolvimento disso, né, ou uma sequência disso, que vai durar aí de 1906 até aproximadamente 1950. E os estudiosos aqui da No Quest, eles vão acreditar que não era possível reconstruir a vida de Jesus de Nazaré com um devido grau de precisão devido à natureza lendária dos relatos. Ou seja, por que chama No Quest, não busca? Porque para eles é impossível. É impossível chegar a algum consenso, é impossível ter alguma conclusão histórica a respeito disso, porque o material que se tem, que no caso seria a Bíblia Sagrada, ele está repleto de coisas lendárias e a gente não tem outros materiais confiáveis para buscar. Então eles vão dizer, olha, é impossível, não tem como fazer isso, né? Um dos grandes nomes desse período aqui vai ser o Rudolf Bultmann, né? Amado por muitos por aí, né? É um teólogo alemão também, né? Considerado um dos mais importantes estudiosos sobre o Jesus histórico aí no século XX. Vai desenvolver crítica da forma, né? Que era uma metodologia para tentar interpretar, para tentar entender os evangelhos, né? E Bultmann vai focar aqui, ele vai buscar compreender um pouco da fase oral que precedeu as fontes textuais aí usadas pelos evangelistas na redação do texto bíblico. Ou seja, o foco de Bultmann seria naquela tradição oral que se tem antes que essa tradição seja escrita. Porque se você for pegar, os evangelhos são escritos, sei lá, Marcos está aí anos 50 e poucos, ou seja, quase 30 anos depois da ascensão de Jesus, né? Até aí, né, da ascensão de Jesus até o primeiro registro, o que você tem? Uma tradição oral. Então ele vai tentar focar nessa tradição oral para chegar no Jesus real, né? Vamos dizer assim, mesmo entendendo a grande dificuldade e talvez até impossibilidade disso. E a conclusão que ele vai chegar é que os evangelhos, então, não é que eles tinham que ser descartados, mas os evangelhos eles serviam simplesmente para a fé da igreja. Simplesmente para a fé da primeira comunidade, mas não tinham nenhum valor histórico. No aspecto da fé, eles servem, eles têm uma validade, mas historicamente falando,
não serve para nada. E aí, como consequência disso, né, da No Quest, esse período que vai ficar, então, de certa forma, meio morno, né, até frio, essa busca, esses estudos, vamos entrar, então, na New Quest, né, que começa ali na década de 50, 1950, e, de certa forma, alguns entendem que continua até hoje, de um certo ponto de vista, né. Nessa fase, então, da New Quest, alguns estudiosos vão acreditar que é possível, sim, reconstruir a vida de Jesus com um certo grau de precisão, né? Um grau de precisão, ou seja, limitado, usando os relatos bíblicos somados a outras fontes históricas. E aqui nós vamos ter, então, um grande nome aqui, que é o Ernest Käsemann, ou Käsemann, enfim, é alemão também, não sei a pronúncia, que é aluno de Bultmann, né? É aluno de Bultmann, vai trabalhar em cima de algumas coisas que Bultmann trabalhou, vai discordar de algumas coisas que Bultmann considerou, né? Mas ele é influenciado aí por Bultmann, né? Segundo ele, os evangelhos eles não são simplesmente produto da fé, que servem somente para a fé da igreja, como Bultmann argumentava. Ele vai entender que, de alguma forma, sim, os evangelhos servem como fontes históricas a respeito do Senhor Jesus e devem ser considerados dentro de uma certa limitação aí que existe. E ele vai introduzir uma coisa que vai ser mais desenvolvida depois, né, da Third Question, na Third Question, que é basicamente a noção de que, para se ter uma real interpretação sobre quem Jesus é, a gente precisa interpretar Jesus dentro do ponto de vista do contexto cultural que Jesus viveu, histórico-cultural. Ou seja, a gente só consegue entender as ideias de Jesus para chegar em quem Jesus é, interpretando Jesus a partir do ponto de vista do judaísmo do primeiro século, que é o judaísmo onde Jesus estava inserido lá na Palestina, como eles gostam de chamar, do primeiro século. Precisaria-se então ter uma busca sobre o que estava acontecendo lá, como era a cultura, como era a religião, como era o país, para assim, entendendo isso, entender então Jesus, entender a pregação de Jesus, o real pensamento de Jesus. E essas ideias então, elas vão abrir campo, abrir caminho para a Third Question, né, ou terceira busca, que vai começar aí a partir da década de 80, né, que vai ganhar força, né, que é onde os adeptos, então, os estudiosos dessa fase, eles acreditam, né, que é importante estudar Jesus, então, a partir desse contexto histórico, cultural e social, ou seja, pegando o intervalo de 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo do judaísmo, para assim, então, reconstruir Jesus, né, fora dessas influências religiosas, mitológicas da palavra de Deus, ou até mesmo somada a elas, né? Pegar, então, esses relatos bíblicos e analisá-los desse ponto de vista histórico, desse judaísmo aí, entre um pouco antes e um pouco depois de Cristo. Uma outra marca dessa época e desse período é a inclusão de algumas outras fontes nessa pesquisa sobre Jesus, como, por exemplo, o Evangelho de Tomé, alguns Talmudes, né, escritos do Mar Morto e tudo mais. E aí, nessa época, junto com isso, a gente tem uma outra linha de pesquisa, vamos dizer assim, que vai iniciar com um homem chamado Robert Funk, que é o Jesus Seminar, ou seja, que é uma espécie de escola, uma espécie de conferência que era feita para estudar Jesus, né, com esse mesmo objetivo de reconstruir o Jesus histórico, que vai acontecer ali a partir de 1985, né, e vai, inclusive, essas reuniões vão ser feitas até 1999, tem esses dois nomes, então, o Funk mais o John Dominic Crossan, e basicamente a ideia deles é o seguinte: a gente precisa, com base em outras áreas do conhecimento, né, como a história, a linguística, né, filologia e tal, pesquisar sobre Jesus, pesquisar os evangelhos, então, sobre essa perspectiva, né, linguística, histórica, social, cultural, para que a gente consiga, então, sim, recuperar esse verdadeiro Jesus Cristo. E é interessante porque eles usam um método, né, muito científico, entendam aí a ironia, que é a votação, né? Ou seja, eles pegavam um certo trecho, eles se reuniam, pegavam um certo trecho ali para estudar e os estudiosos iam votar. Então, por exemplo, analisavam um texto. Vamos ver se isso aqui é uma fala de Jesus ou não? Ah, você acha que é uma fala de Jesus? Vote com uma bolinha vermelha. Ah, você acha que pode ser uma fala de Jesus? Vote com uma bolinha rosa.
Você acha que é difícil, é meio duvidoso? Vote com uma bolinha cinza. Você acha que não é uma fala de Jesus? Uma bolinha preta. E aí no final contava-se as bolinhas para ver qual teria sido o maior número de votos daquela sessão, daquela parte que estava sendo estudada. E aí concluía-se, não, é sim algo que Jesus falou, ou não, não é algo que Jesus falou, isso daqui então é descartado. Então perceba, enfim, né? Complicado isso. E aí a gente vai chegar então, voltando para a questão da terceira busca, né? Dos três nomes principais aí, né? Os mais famosos, né? Que é o E.P. Sanders, o James Dunn e o N.T. Wright, né? São aí os mais proeminentes nessa busca, nessa terceira busca pelo Jesus histórico. O Sanders, ele vai focar bastante nessa questão, então, dessa reconstrução desse contexto histórico religioso, desse judaísmo, né? A ideia dele é focar nisso a partir do exílio babilônico até a destruição do templo do ano 70, ou seja, analisar, se debruçar sobre esse período para assim, então, entender realmente Jesus, né? O James Dunn, ele também vai focar nessa questão, né? Mas a ênfase dele aqui é relacionar tudo isso com a escatologia judaica, com a ideia judaica de escatologia, porque na cabeça dele, né, Jesus tinha uma expectativa apocalíptica, né, de que o reino de Deus estava aí para se manifestar. Uma outra contribuição do James Dunn é a noção que ele traz de que, para uma melhor compreensão do Jesus histórico, se deve romper com o paradigma literário, ou seja, se deve romper com essa ideia de ficar focando só no texto, só no texto, só no texto, e se deve buscar essa tradição oral, baseado mais ou menos com o que o Bultmann vai falar lá atrás, né? Mas se buscar então uma melhor visualização da transmissão oral, da forma como esses relatos foram transmitidos oralmente, antes de chegar na forma como a gente tem aí nos evangelhos. E só um detalhe, o Dunn é aí muito conhecido, né, por causa da sua teoria e dessa visão da NPP, que é a nova perspectiva sobre Paulo, que também é abraçada por muitos, enfim, por alguns aí no Brasil. E depois a gente vai falar sobre isso futuramente. E aí a gente chega no terceiro nome aí, que é o N.T. Wright, né, que é o mais conhecido aí desses, talvez, hoje em dia, né, que é o anglicano, e que vai enfatizar que essa pesquisa sobre o Jesus histórico, ela não deve ser simplesmente um exercício acadêmico, né? Mas ela deve unir a esse exercício acadêmico a questão da fé, né? Deve-se imprimir fé nessa busca também. E você já percebe aqui, então, um grande salto, né? Porque enquanto você começa com o Rei Maros descartando a Bíblia, focando num certo materialismo radical, a gente já tem aqui na terceira busca com N.T. Wright uma noção de que a fé da igreja ela deve ser mantida e deve se unir as duas coisas, então a busca histórica com a fé da igreja para assim então chegar no real Jesus, no Jesus histórico. E a gente encontra uma correlação entre esses três, então, o Sanders, o Dunn e o Wright, né? Que é, por exemplo, o foco na história e na teologia, né? Eles vão focar nessas duas questões. O foco na ressurreição e na escatologia, né? Eles não vão negar a ressurreição de Jesus, pelo menos N.T. Wright tem um livro gigante sobre a ressurreição de Jesus, defendendo a historicidade da ressurreição de Jesus, né? Mas o ponto que vocês conseguem perceber aqui na minha fala é essa ênfase muito grande nos aspectos históricos, sociais, culturais, então, somados aos evangelhos, né? Então perceba, é uma busca longa, é uma busca que vai tendo as suas variações aí no decorrer dos anos, na passagem dos anos, né? E tudo com esse intuito, né, de quem é o real Jesus, quem é o Jesus verdadeiro, né? Fora esse Jesus que é apresentado somente pela fé, somente pelos relatos bíblicos aí que a igreja tem acreditado durante tempos, durante anos, né? E aí a grande questão que fica, né, para a gente finalizar, é a seguinte: como entender isso, como interpretar então essa busca pelo Jesus histórico do ponto de vista da ortodoxia cristã, né, da fé histórica tradicional da igreja? Gente, assim, a gente precisa partir do ponto de que tem que ser muito claro para todo cristão a inspiração, a inerrância
e a suficiência das Escrituras. Você percebe que toda essa ideia dessa busca e tal, ela parte, né, ela tem o seu ponto de partida lá atrás, de uma negação desses pontos, de uma suspeita em relação ao que a Bíblia diz sobre o que a Bíblia tem a dizer, né? E então, baseado nisso, se parte para essa noção, o que a Bíblia diz não é verdade, não pode ser considerado, vamos buscar informação, então, fora da Bíblia, fora do que a Bíblia está dizendo. Tudo bem que você percebe uma certa progressividade até chegar mais recente em homens que estão sim considerando a Bíblia, em homens sim que estão considerando a fé, mas o ponto de partida é que a Bíblia ela é inspirada por Deus, e então ela é conduzida por Deus, a sua redação é inspirada por Deus. A Bíblia ela é inerrante em tudo aquilo que ela traz, não existem falhas na Bíblia, não existem erros na Bíblia. Então, cada uma das falas de Jesus que está registrada nos evangelhos são verdadeiramente falas de Jesus. Cada um dos contextos das histórias apresentadas sobre Jesus nos evangelhos são verdade do ponto de vista daquilo que Jesus fez, falou, ensinou, e do ponto de vista daquilo que Jesus é e do ponto de vista daquilo que aconteceu. Ou seja, os fatos históricos revelados nos evangelhos, eles são verdade, sim, a gente não pode ter dúvidas disso. Porque quando se começa a ter dúvidas disso, quando se começa a analisar as coisas com dúvidas sobre isso, você parte, então, de um pressuposto não cristão. E aí você vai chegar, igual a gente tem recentemente aqui no Brasil, alguns web crentes, né, aí nas redes sociais, negando inerrância bíblica, negando a infalibilidade bíblica, negando a inspiração bíblica, e chegando até o ponto absurdo de dizer que isso não faz diferença nenhuma para o cristianismo, porque outras tradições não creem nisso. Ou seja, é o puro liberalismo demoníaco, afastado de Deus, né, inimigos de Cristo, da cruz de Cristo, servos de Satanás. Isso tem que ficar muito claro, né? A gente não pode ter ambiguidade no falar isso daqui. A Bíblia é suficiente, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é inspirada, né? A gente não precisa ir a fontes extra-bíblicas para entender aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus afirmou. Aí você pode se questionar assim, tem alguma validade, ainda que mínima que seja, essas pesquisas? Eu diria para você que do ponto de vista histórico, pelo menos a partir da terceira busca ali, né, que vai então analisar o contexto histórico em que Jesus nasceu, o contexto cultural e social que Jesus nasceu, isso tem sim a sua validade no sentido de que nos ajuda a enxergar melhor esse período. Mas não que a gente precise disso para entender que o que a Bíblia diz sobre Jesus é verdade. Então, essa terceira busca, ela tem aí as suas contribuições, mas a gente entende que a Bíblia por si só é necessária. Quando a Bíblia apresenta, então, o que Jesus está fazendo, o que Jesus está falando, onde Jesus está andando, para a fé da igreja que salva o indivíduo, né, que redime o indivíduo, pela qual o Espírito Santo vai trabalhar, vai atuar para imprimir fé no coração do pecador, a Bíblia ela é plenamente confiável, plenamente suficiente, totalmente suficiente. Então, isso tem que ser olhado com muito cuidado, isso tem que ser analisado com muito cuidado, porque senão, por uma pretensa intelectualidade, por um pretenso academicismo, a gente acaba deixando a fé de lado, né? Deixando essa parte da crença real, então, em tudo aquilo que o Senhor Jesus falou e ensinou de lado, para talvez, enfim, fazer bonitinho aí para academia, para estudiosos e tudo mais, e a gente não é chamado para isso. E eu quero aqui, então, trazer algumas obras para você, se você quiser se aprofundar nesse assunto, né? Se você quiser se aprofundar nessas pesquisas, eu quero trazer aqui algumas obras que podem te ajudar. A primeira delas é essa aqui, olha, a pesquisa sobre o Jesus histórico, a pesquisa do Jesus histórico, de Giuseppe Segala, é o autor aí desse livro, que o autor faz exatamente, é um livro pequeno, é um livro que a gente está pensando aí nos 180, 190 páginas, onde o autor faz exatamente isso, a busca dele, a questão dele é apresentar esses estudos do ponto de vista histórico, começando então lá na Old Quest e vindo, pegando aí os pensamentos, né, do Rei Manus, do Friedrich Strauss, né, do Wise, Albert Schweitzer, vai pegar todos esses homens, né? Depois vai desenvolver, então, para uma questão querigmática, que vai ser também um ponto defendido aí, levantado pelo Bultmann, vai trabalhar isso daqui, né? Enfim, é um livro bem completo nesse sentido de apresentar essa busca histórica aí, apresentar esses estudos históricos. Um outro livro interessante é esse daqui, olha, do James Dunn, Jesus em Nova Perspectiva, o que os estudos sobre Jesus histórico deixaram para trás, que é uma crítica que o Dunn vai fazer
nesses estudos que foram feitos antes dele, né? E é legal, tem uns aspectos interessantes aqui também. É outro livrinho pequeno, 150 páginas, que te ajuda a entender isso. E talvez o principal deles, talvez não, o principal deles, esse aqui, ó. A Confiabilidade Histórica dos Evangelhos, lançado aí por Edições Vida Nova, do Craig Blomberg, que é onde o Craig Blomberg vai mostrar então que sim, os evangelhos, eles são plenamente confiáveis. Ele vai pegar aqui e analisar, por exemplo, essa questão da memorização da tradição, como foi feita essa memorização da tradição até chegar na redação do texto, né? Vai pegar aqui um pouco da crítica da redação, vai discutir sobre ela, vai trabalhar os evangelhos como midrash, né? Crítica literária, crítica narrativa, vai trabalhar sobre as possíveis contradições no sinótico. Será que tem contradições? Será que quando Mateus fala que eram 2 cegos, o outro fala que era um cego, o outro fala que eram 2 cegos, quando um fala que o cego estava saindo, o outro fala que o cego estava entrando, quem está certo, isso é contradição ou não? Ele vai trabalhar isso daqui. Vai trabalhar sobre a questão do Evangelho de João e tal. Enfim, um excelente livro para imprimir na sua mente, te mostrar, te comprovar que os evangelhos são sim históricos, são sim plenamente confiáveis para apresentar o Jesus real, o Jesus bíblico, e que não há motivo nenhum de suspeitar daquilo que a palavra de Deus diz. Como sempre, eu vou deixar os links aqui para esses livros, ó. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Você comprando pelos nossos links, você contribui com o nosso canal para a gente continuar trazendo esses vídeos aqui, esse material para vocês, tá? E como sempre, gente, não se esquece, aquela coisa que a gente diz sempre, curte aí o vídeo. Gostou? Foi legal? Te ajudou? Trouxe aí informações tal, interessantes para você? Curte o vídeo então, compartilha, né? Não é inscrito no canal? Tá até agora assistindo o vídeo sem ser inscrito no canal? Se inscreva no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tchau. Até os próximos vídeos.